Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Murilo Caldana, eu sou o diretor de projetos da Fox Brasil. Nós estamos oferecendo hoje um treinamento de Chartering Breakbook. Agradecemos a todos por estar aqui presentes, estar essa noite conosco aqui no treinamento, né, mesmo após um dia exaustivo de trabalho e ainda da forma virtual, né. Falando um pouco aqui sobre a Fox Brasil, nós somos um agente de cargas especializado na logística de projetos de chartering e atuando também como broker. O nosso objetivo de hoje é trazer informações efetivas para o seu negócio, seus contratos de afretamento, e também para nos colocar à disposição para atuar de forma unilateral ou em conjunto para as empresas do segmento, principalmente papel e celulose, as brokers, e defendendo os interesses de vocês frente aos armadores, e podendo conciliar os volumes, tornando-os mais competitivos no mercado internacional. Vocês poderão entrar em contato conosco no final desse treinamento, pelo chartering@foxbrasil.com, e aí compartilharemos o conteúdo do curso de hoje. Nossos oradores hoje serão a Terezinha e o Brandão. Infelizmente, a Terezinha teve um problema familiar, imprevisto na última hora. Ela pede desculpas oficialmente e ela se coloca já à disposição para agendarmos uma nova data, um conteúdo complementar. Então, hoje, nosso orador principal será o Brandão. O Brandão, ele é o consultor da TAP, Consultoria e Treinamento e Logística. Ele é natural de Santos e tem experiência diversificada em transporte marítimo, comércio exterior. Gerenciou departamentos operacionais e administrativos de armadores, afretadores, navios, terminais marítimos, terminais de retroárea, agências marítimas e freight forwarders. Tem uma ampla experiência internacional em portos em grandes centros comerciais na Europa, América Latina e África. Também tem uma profunda experiência nas operações de navios graneleiros, ro-ro, tankers, carga geral e full containers. Também atuou como trader, ship broker e cargo broker em diversos segmentos de carga e tem sua formação em relações internacionais. Então, eu agradeço a todos aí pela presença, espero que seja muito proveitoso o conteúdo e passo agora as palavras para o Brandão para que ele possa começar com o treinamento. Muito obrigado. Pessoal, muito boa noite. Gostaria de agradecer ao pessoal da Fox por ter me convidado, por ter convidado a TAP, né, consultoria. É sempre um prazer estar participando de um evento como este, em que nós podemos compartilhar um pouquinho do que nós conhecemos de shipping, de chartering. A gente sempre, nessas horas, acaba aprendendo também, né? Porque, na verdade, ninguém sabe tudo, né? E a gente está vendo aqui um grupo bem diversificado de pessoas de diversas empresas, então a gente sempre acaba aprendendo também. Bom, eu queria fazer, então, compartilhar a tela com vocês, apresentar um pouquinho o que é a TAP, né? TAP Consultoria. Nós somos uma empresa formada por profissionais que atuaram, eu, por exemplo, atuaram diretamente na área de afretamento, de operações portuárias, em uma diversidade de empresas do segmento de logística e transporte marítimo internacional, mais com um foco de operações marítimas internacionais. A Terezinha foi a fundadora, como o Murilo falou, ela não pôde estar presente hoje, previsto realmente de última hora mesmo, ela teve que se ausentar. E eu estou aqui representando a empresa, mas só para mostrar, né, falar um pouquinho sobre nós temos 10 anos de atuação já no mercado de consultoria, treinamento, principalmente treinamento de empresas que estão ingressando em chartering ou que querem ter um upgrade nessa área de afretamento de navios. Nós oferecemos cursos in company e cursos abertos também, na área de transporte marítimo, na área de carga geral, bulk, dry cargo. A gente também tem um curso de Project Cargo, para quem atua na carga de projeto, no segmento de carga de projeto, e também o Lay Time Calculation, que é um tema de alta relevância para quem trabalha aqui em chartering, porque direto ou indiretamente você acaba herdando algumas consequências de um afretamento que é feito por um comprador, por exemplo. Nós fazemos consultorias também na negociação e elaboração de contratos de afretamento, sejam eles nacionais ou internacionais, e a nossa intenção é sempre orientar os nossos clientes na melhor forma de fazer o afretamento, quais são os melhores caminhos, as melhores práticas e também as questões legais, contratuais que estão envolvidas em um afretamento, os riscos, e dessa maneira buscar minimizar os riscos de um afretamento. No caso de assessoria de lay time,
quando nós também fazemos para empresas que não têm um pessoal próprio para fazer, ou não tem o expertise de cálculo lay time. Tem muita empresa, por exemplo, que não afreta o navio, mas ela herda a consequência de ter um navio aqui operando, que foi afretado pelo seu parceiro de venda, de comércio, né? E aí nós temos esse expertise de tanto elaborar como fazer a conferência do lay time calculation e verificar se as cobranças de demurrage procedem, se há um crédito no caso de dispatch, ou outro tipo de atividade, às vezes não é exatamente um cálculo de lay time, mas é um cálculo de detention, enfim, são as variáveis que existem nos contratos. Então, nós ficamos, na verdade, a gente trabalha hoje remotamente, nós fazemos presenciais também, mas em vista da pandemia, nós trabalhamos de forma remota hoje, e os nossos contatos estão aqui, os nossos telefones, os nossos e-mails, o nosso site também. Seria um prazer se vocês pudessem visitar e conhecer o que nós fazemos. Está aqui, se vocês puderem anotar, ou depois perguntem ao pessoal da Fox se eles vão informá-los. Então, se não há mais nada assim, eu posso dar andamento aqui no que nós temos preparados para falar para vocês. Bom, primeira coisa que nós temos que falar, muita gente fala sobre chartering, né? O que é chartering? Existem algumas definições. As pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham com chartering, eles falam que fazem chartering. Mas o que é chartering? Chartering vem da expressão Charters of Voyage Charter Party, que nada mais é que um afretador que precisa de um transporte. Então, ele, além de envolver essa informação, e na verdade quem trabalha com chartering tem que estar muito bem informado do que acontece no mercado, não somente em termos de carga, mas também em termos de navios, quais são os navios que existem, que estão no mercado, que estão na área, ou que estão em áreas de meu interesse. Além de estar muito bem informado, ele tem que ter um expertise, um conhecimento muito profundo da carga que ele atua, do tipo de navio, ou um conhecimento diversificado e um conhecimento também específico das práticas de chartering, práticas internacionais. Porque quando a gente acaba trabalhando no Brasil, existem alguns procedimentos que são regidos pela ANTAC e até mesmo pelas práticas de mercado que não chegam, não conseguem atingir o que é um mercado internacional quando se fala em chartering. Então, exige um conhecimento muito grande quando você vai afretar um navio ou discutir uma cláusula de afretamento, que não é qualquer profissional de logística, pelo menos não dos convencionais, conhece. Então, é necessário conhecer isso tudo. Então, estar muito bem informado e ter essa informação. Mas, essencialmente, se nós pudermos definir o que é chartering, na verdade, é um afretamento. É o ato de você pegar um navio, eu tenho uma carga, eu preciso transportá-la, seja eu o dono da carga, isto é, que vai ser responsável pelo transporte ou não, ou se eu vou terceirizar isso para o meu comprador, no caso, se eu estiver fazendo uma importação para o meu vendedor, mas, enfim, o afretador é aquele que tem a obrigação de contratar um transporte para a sua própria carga, por uma viagem ou por tempo. Por viagem, é apenas um contrato como se fosse um táxi. Eu pego um navio aqui para ele entregar uma carga ali, eu pago uma taxa por tonelada, ou por metro quadrado, Lampson, né? E se for por tempo, eu tenho que pegar um navio como se fosse uma locadora, né, de veículo. Eu vou lá e pego um navio para fazer um transporte para o meu uso, e se eu estiver com o navio parado na barra, ou é como um carro, eu coloco o navio na garagem, o carro na garagem, eu vou estar pagando a locação desse carro, não tem como. Então, existem duas formas, é o voyage charter e o time charter. Os principais, logicamente, que estão no contrato, são aqueles que os interessados, os diretos, os principais, é o afretador, aquele que tem a carga, e, do outro lado, o armador. E é importante a gente levar em consideração que um afretador, para ele ir ao mercado, ele tem que ter uma boa reputação. Além de ter o expertise, ele precisa conhecer o seu mercado, ele tem que ter uma boa reputação, ele tem que também ter um lastro, um background para ele sair ao mercado e fretar um navio. Porque, afinal de contas, nós não estamos falando aqui, quem trabalha com breakbook, eu acho que uma parte das pessoas que trabalham aqui, sabe muito bem que um navio que chega e não carrega, significa um prejuízo muito grande. Não é como no container, que você pode rolar uma carga. Aqui não existe rolagem de carga. Aqui você vai ter que assumir as responsabilidades por aquele afretamento que você fez, que você contratou. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um navio que eu quero afretar e eu vou ao mercado, os armadores vão querer saber quem você é.
se você já tem uma expertise, você tem um conhecimento, um know-how sobre afretamento. Se você tem condições também financeiras e legais para atender uma emergência, ou se por acaso houver um problema, de você ainda assim honrar com os compromissos. E no caso de os afretadores, você pode ter vários tipos de afretadores, mas é muito comum também que tanto recebedores, quando eles compram FOB ou quando um exportador vende custo e frete, ele assumir o papel do transporte. Ele assume, então, o papel de contratar esse transporte, que fica sob a sua responsabilidade. Então, neste caso, ele passa a ser o charterer. Quando ele é apenas, se você, por exemplo, vende uma carga na condição FOB e o seu comprador é que faz a contratação desse frete, você acaba sendo apenas um supplier. Você é o shipper, mas você não é o charterer. Mas quando você vende custo e frete, você tem que colocar, logicamente, no seu custo de compra, de venda, perdão, da sua carga, o valor do frete. Então, você passa a ser, além de supplier e shipper, você passa também a ser perante o armador ou afretador, aquele que vai responder por todas as consequências pelo frete, demurrage, detention e quaisquer outras coisas que acontecerem em relação à sua própria carga. Bom, e aí existe também uma mudança, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas quando participam dos nossos cursos, dos nossos treinamentos, a gente percebe que existe uma certa confusão em relação a dois tipos de termos, né? Que são shipping terms e o Incoterms. E aí as pessoas acham, mas espera um pouquinho, eu estou embarcando FOB, eu não sou obrigado, aí nós temos que separar os contratos, porque afinal de contas nós estamos falando de duas coisas separadas, diferentes. Um FOB é condição de venda, é uma relação entre comprador e vendedor, que nada tem a ver diretamente com as condições de afretamento, que é a relação entre afretador e armador. Então, se eu vendo, por exemplo, FOB e o meu comprador afreta o navio, eu não tenho relação direta com o armador. Quem tem relação direta com o armador é o meu comprador, porque é ele que contratou o navio. Se houver um problema, é ele que será responsabilizado perante o armador. Então, nós não podemos confundir, mas, de certa forma, existe uma interligação, ou eu não diria nem de certa forma, né? Obrigatoriamente existe, apesar de serem coisas diferentes, porque custo e frete não se pode confundir com shipping terms, que é o que nós vamos falar, inclusive, na frente, tem uns slides, nós vamos falar um pouquinho sobre shipping terms, eles estão, de certa forma, interligados, porque um depende do outro. Aí eu dou um exemplo para vocês, né? Se eu vendo uma carga free alongside ship, automaticamente, a minha responsabilidade termina quando eu entregar a carga no costado do navio. Porém, existem obrigações que têm que ser contempladas em contrato. Por exemplo, quem vai colocar essa carga a bordo? Afinal de contas, entregando no costado, a minha obrigação parou ali. Como é, então, que o meu comprador, se ele foi o afretador, se ele contratou o transporte, como é que ele contratou esse transporte? Inclui o quê? Então, nesse caso, se for FAS, que é Free Alongside Ship, e FIOS, que é Free Outstowed, o frete não contempla o embarque nem a descarga. E nós teríamos um impasse aí, porque a carga vai chegar no costado, o armador vai dizer, o comandante vai dizer assim, ok, estou pronto, coloquem a bordo, e o vendedor vai dizer assim, eu não vou colocar porque eu não tenho essa obrigação. E o comprador vai dizer, mas veja, a carga tem que ser colocada a bordo. Então, é incompatível FAS e FIOS. A não ser que o próprio comprador, que é o afretador, ele contrate um operador portuário para realizar essa operação. Estando ele lá fora, ele entre em contato com o operador portuário local para fazer a estiva da carga. Mas, se não for por isso, não tem como fazer, não há incompatibilidade entre free alongside e FIOS. Tem que haver uma relação free alongside ship e full line terms, ou pelo menos liner in, que é um termo que nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso para vocês entenderem melhor. Bom, o afretador ele pode contratar um navio inteiro, isto é, usando full ship, que nós costumamos falar, ou um navio, uma parte do navio. Uma parte do navio. Se o navio, por exemplo, tem 15 mil toneladas ou 20 mil toneladas de capacidade de carga, né? A gente não vai falar em termos muito técnicos, mas seria o dead weight do navio, que muita gente confunde com
o peso morto, que não é verdade, não é peso morto, né? Mas, enfim, são particularidades que a gente não vai entrar agora no mérito. Mas se você contrata um navio com uma capacidade de 20 mil toneladas e você tem 20 mil toneladas para embarcar, você está fazendo um full ship. Todo navio é seu. Mas é muito comum no mercado existir um armador ou uma fretadora, uma trading company, que está com um navio de 30, 40 mil toneladas e ela só tem 20 mil, 25 mil, 30 mil toneladas de carga e, consequentemente, ela tem um espaço sobrando. Ou o próprio armador, ele se aventura numa viagem onde ele pega num porto determinada quantidade de carga, tem um espaço sobrando e vai fazer um segundo porto. Neste caso, eu não estou pegando um full ship. Eu estou pegando um part cargo. Isso é o que é um voyage charter party. É um contrato de afretamento por frete ou por tom. Eu não estou pagando, como eu mencionei para vocês, neste caso, como se fosse uma locadora de veículos, em que eu pego o carro e eu pago por dia um aluguel. Aqui eu vou pagar como se fosse um táxi, um Uber, né? Eu vou pagar por quilômetro rodado, e o quilômetro rodado aqui, a figura aqui equivalente, seria um frete por tonelada, por metro cúbico, porque existem algumas cargas que cubam muito e elas precisam ser cobradas não por tonelada, mas por metro cúbico, ou lump sum, que é um frete acordado como se fosse um valor único pela quantidade de carga, independente se eu carregar mais ou menos, vou ter que pagar aquele mínimo. Tá? E neste caso, o compromisso de um afretador em voz charter party começa na chegada no primeiro porto, quando o comandante dá a notícia de prontidão, o tal Notice of Readiness, que é o gatilho para o início do contrato e, ao mesmo tempo, para a contagem de responsabilidades, como o lay time, que vai implicar em dispatch ou demurrage, né? E termina no último porto de descarga que eu contratei. Então, se eu tenho um ou mais portos, por exemplo, vamos lá, saindo de Vitória, Santos, carregando uma determinada quantidade de carga, eu vou descarregar em Roterdã e Antuérpia, a minha obrigação vai terminar no último ponto de descarga, quando eu terminar todas as cargas descarregadas do navio. A divisão de responsabilidades em voyage charter party. Veja, diferentemente de um time charter, que é aquele por tempo, em que eu assumo como se fosse aquela alegoria que eu fiz ali em relação à alocação de um carro, num carro você tem que pagar todas as despesas de combustível, você assume o carro, não é? Você assume pagar combustível, pedágio, e outras coisas mais, estacionamento, e eu tenho que deixar o carro bonitinho, não posso estragar. Aqui não. No voyage charter party, assim como num táxi, você não tem a obrigação de ficar perguntando: você tem combustível no tanque para fazer essa viagem? Não, não é obrigação sua. Você apenas pega, como eu falei no primeiro ponto, e entregou a carga, acabou a história. Então, neste caso, em um voyage charter party, que é um fretamento por viagem, o armador ele tem a responsabilidade pelo emprego da carga, que é o employment ali, né, na linha, vocês podem ver na coluna da esquerda, o employment, o emprego do navio, perdão. Então, é ele que vai buscar a carga no mercado, ele vai pagar pelas taxas de tripulação, pelos salários, pelas as taxas envolvidas na parte de pessoal, reparos, manutenção do navio, classificação do navio, porque os navios eles são classificados numa determinada classificação, por exemplo, se ele pode fazer isso ou aquilo, qual é o tipo, o nível de qualidade dele. Ele vai pagar as despesas de passagem por canais, que é o equivalente seria passar por um pedágio, né, com um carro. Inspeções, que seriam os surveys, que tiverem que ser feitos no navio, óleos lubrificantes, água potável para a tripulação, não somente para a tripulação, mas para a limpeza, e outras atividades dentro de um navio, que o navio é uma casa, praticamente um hotel onde a tripulação fica ali o tempo todo, né? Seguro do navio, o combustível, tal como no carro, que aqui no caso não é o motorista do táxi, ele que arca com a despesa do combustível, com o seguro desse combustível, as provisões para a tripulação, o aquecimento, refrigeração e também, o mais importante, as despesas portuárias. Então, como eu estou numa situação de voyage charter, eu não fico perguntando quem pagou o revocador, quem pagou o prático, quem pagou todas as despesas do navio no porto. A minha obrigação, como eu falei, é apenas entregar a carga e a minha responsabilidade começa somente entregando a carga e terminando a descarga no último porto. E neste caso, eu como afretador, aí do lado direito vocês vão ver, né? Dependendo, eu vou ser o responsável, se no meu frete não inclui despesa de estiva e desestiva, eu vou fazer a estiva, o stevedoring, o seguro da carga. Se eu faço seguro ou não, são outros 500, mas a obrigação do afretador é ter uma carga segurada, por mais que o armador tenha o seu próprio seguro. Mas
o certo, né, o mais garantido é que o próprio fretador tenha a sua própria carga segurada, porque se esse armador não honrar, ou ele tiver algum problema legal, você tem que ter o seu seguro, né? O frete por tom, ou lump sum, ou metro, faltou o metro ali, né? Que é o frete que eu vou ter que pagar, essa é a minha obrigação. Demurrages, que são as sobreestadias, as penalidades se eu extrapolar o tempo do navio, e os dead freights, que isso é muito importante também, que em um navio, quando se fala em chartering aqui, né, a gente não tem rolagem de carga. Se eu não honrar, se o navio chegar e a carga não embarcar, eu sou obrigado a pagar o frete. Seja a carga embarcada ou não, parcialmente ou totalmente ou não, eu vou ter que pagar esse frete, ok? Aí existe outra coisa também, que também causa muita confusão. O que é laycan? E a gente não pode confundir o laycan com o laytime. Laycan e lay days, inclusive, aparecem em várias nomenclaturas como sendo tanto laycan como laytime. Mas vamos nos apegar ao termo laycan. São geralmente utilizados nos casos de voyage charter, tá? E o significado aí de laycan e laytime e lay days é muito próximo. Tirando o laytime, tá? Laytime é um aspecto que nós vamos falar na sequência, mas o lay days e laycan, eles têm praticamente o mesmo significado. Tá? O lay days são os dias que o armador tem para disponibilizar o navio no porto para embarque, com datas expressas lá no charter party. Já o laycan tem o mesmo foco, mas o ênfase do laycan, deixa eu ver se eu não sei se isso aqui está atrapalhando para vocês, jogar um pouquinho para o lado aqui, para mim está. Tá? O ênfase do laycan não é dizer os dias, mas quando começa e quando termina. Então ele tem o mesmo foco, mas ele enfatiza o dia antes do qual o afretador não tem nenhuma obrigação com o navio. Se o navio chegar antes do laycan e der a notícia de prontidão, a não ser que haja uma cláusula no contrato, no charter party, dizendo que ele até pode utilizar o navio antes de citar o laycan, ele não tem obrigação contratual, ele não tem responsabilidade, ele não vai ser penalizado se ele não fizer nenhum movimento de operação do navio. Mas, a partir do momento em que o navio chega, aí a obrigação do afretador começa. E o armador, ele tem a responsabilidade também de entregar o navio até o último dia do lay days, que é o laycan, que remete a canceling day. E após esse dia, se o navio não chegar, ele tem, dependendo do contrato, o charter party cancelado. Logicamente, existem cláusulas, né, no contrato que dão algumas flexibilidades. Por exemplo, se o armador previr que ele não vai conseguir chegar em tempo e porque ele atrasou, ele antecipa que não vai conseguir chegar no último dia do laycan, ele pode avisar o afretador e dizer: você vai acordar um novo laycan ou você vai cancelar esse contrato. Se você acordar, a gente vai estipular que a data a partir do próximo ETA do navio, e assim, e tem várias variáveis. Assim, mas, a princípio, o afretador, neste caso, tem o direito de fazer o cancelamento do afretamento se o navio não chegar em tempo. Aí é uma questão de discernir, né? Será que vale a pena eu esperar um dia a mais pegar esse navio ou ir ao mercado de novo buscar um outro navio? Isso, afinal de contas, buscar um navio não é que nem, ainda mais nos dias de hoje, nós estamos com uma falta de transporte marítimo no mercado, né? Todo mundo aí desesperado querendo encontrar navio. Não é que nem colocar a mão na rua e chamar um táxi, né? Mas, enfim, é assim. Para a gente entender um pouquinho melhor o que nós explicamos, né? Há uma situação hipotética, por exemplo, de 10 a 20 de abril. Os lay days serão os dias 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, assim, até o dia 20 de abril. Então, você fala, qual é o primeiro dia do laycan? É o lay day, o dia 10. O terceiro dia o terceiro lay day, dia 13. Mas o laycan é esse período todo. Ele vai ser o período compreendido entre 10 e 20 de abril. Sendo que o primeiro dia é o primeiro lay day, que é o primeiro dia do laycan, e o último dia do laycan é o canceling day. Tá? Neste caso, acima, né? O dia 15 é um dos dias dentro do laycan. Mas é um lay day. Então, como a gente pode ver aqui, o significado é mais o mesmo, é mais ou menos o mesmo, é praticamente o mesmo, né? É uma questão mais de semântica ou foco que você quer dar quando você está tratando do assunto. Para ilustrar melhor, né, veja assim uma explicação que nós temos aqui, né? O lay significa a abreviação de lay time not to commence before dia tal.
Já o can, ele significa canceling date, isto é, o navio não pode chegar depois do dia X, do dia 15. Ok? A obrigação de cumprir as datas, e aí tem, né, o lei can, na verdade. O que é o lei can? Se nós formos definir como regra básica, como princípio, é datas em que o navio tem que se apresentar como pronto para o ofertador, para embarque e para descarga. Porém, a obrigação é uma via de duas mãos ali. Primeiro de tudo, o lei can ele surge a partir de uma necessidade de transporte, uma carga. É a partir disso que eu vou buscar um navio, e não o contrário. Não existe um navio e eu vou fazer a carga, né? Mas, se eu estou dizendo que eu vou ter a carga, significa que eu acordei aquele período, eu tenho que ter a carga. O navio tem que chegar naquele período, mas eu tenho que ter a carga. O navio tem a obrigação de se apresentar naquele período, mas o embarcador tem a obrigação de ter a carga pronta para embarque. Mas veja só, enquanto que o armador pode apresentar o navio em qualquer momento do lei can. Ele pode chegar no primeiro, no segundo, no terceiro, até o último dia, meia-noite, sem penalidades. Não há nenhum prejuízo nisso. Ele pode. O embarcador não tem essa opção. Ele tem que ter a carga pronta quando o navio chegar. E quando eu falo pronto, gente, não é atracado. Muitas vezes, a maior parte dos contratos de afretamento é ao chegar na barra. Então, se eu tenho uma obrigação, se eu tenho um lei can que começa numa data tal, o navio chegou na barra e o berço está ocupado, ou qualquer outro motivo, não tem liberação de carga, não está na vez, não importa. O tempo, se eu tenho lay time correndo, sujeito a demurrage, está contando. Se o navio chegar dia 1º, vai contar o tempo. Se o navio chegar dia 5, vai contar o tempo a partir do dia 5. Eu não tenho obrigação pelo tempo retroagido. O navio chegou de 1º, chegou dia 5, e o lei can começou dia 1º, eu não tenho obrigação com isso. A minha obrigação começa a partir do dia 5. Então, recapitulando, né? Enquanto que o armador tem a obrigação de apenas apresentar o navio dentro daquele espaço de tempo, vamos colocar janela, né? O embarcador tem que estar com a carga pronta no dia em que o navio precisar carregar, onde ele der a notícia de prontidão. Falando sobre lay time. O lay time é um período de tempo acordado entre as partes de um charter party. Veja, o armador ele tem um ativo, que é o seu navio. E esse ativo precisa produzir receitas. Tal como um táxi, um motorista de táxi, ele não pode deixar o seu táxi parado. Ele tem que fazer o máximo de viagens por ano. Eu estou falando de um voyage charter, tá, gente? Não é um time charter, porque o time charter tanto faz se o navio está parado ou não, né, como eu falei. Mas num voyage charter, que é semelhante a um táxi, o navio precisa também fazer o máximo de viagens por ano, porque navio parado não faz dinheiro. E o que é dinheiro? É frete. E ele só vai fazer frete se ele pegar o máximo possível de carga. Portanto, é fundamental que, assim como um táxi não pode ficar esperando lá embaixo no seu prédio, você fala, estou tomando banho, espera um pouquinho, porque ele está perdendo tempo. O armador também não pode ficar na barra esperando que a operação comece daqui a X dias, porque ele está perdendo tempo. Ele poderia estar empregando esse navio em um outro contrato. E é por esse motivo, então, que os armadores impõem para os afretadores um prazo para a operação. Ele não vai dizer assim, não, tudo bem, quando você puder, você faz a operação. Negativo. Ele não pode deixar à mercê do exportador ou do importador fazer a operação de forma que ele achar mais conveniente. Então, ele impõe, olha, se eu não vou fazer a operação, que é o que vou mostrar, né, fees terms, e é você que vai fazer, você tem que cumprir alguns prazos, porque eu não posso ficar com o navio parado. E esse prazo, que nós chamamos de lay time, é este prazo que vai implicar em demurrage e outras coisas. A definição do lay time, né, está aqui em inglês, né? Lay time shall mean the period of time agreed between the parties during which the owner will make and keep the vessel available for loading or discharging without payment of additional to the freight. Em outras palavras, em português, o lay time significará um período de tempo acordado entre as partes. Por que acordado entre as partes? Porque, embora o armador exija, ele não impõe e você é obrigado a aceitar tudo. Existe toda uma negociação de afretamento, porque aí é onde entra, né? Voltando um pouquinho, falar sobre o afretamento, né? O que é afretar um navio? É negociar todas aquelas cláusulas contratuais, diferentemente do que acontece no container, que você apenas entra
no navio e paga um ingresso como apenas fazendo uma adesão, é um contrato de adesão, porque você não negocia um contrato de um container, né? Aqui no chartering, no afretamento, você negocia todas as cláusulas. Então, existe, antes do BL, um documento que é negociado, que ele que vai dar as bases para a emissão do BL. Então, o lay time, neste caso, ele é acordado entre as partes. As duas partes precisam estar de acordo. O armador propõe um valor, um tempo, uma prancha, né, de carregamento, e a prancha de carregamento seria uma produtividade diária, e o afretador diz, olha, essa produtividade eu não concordo, eu concordo com essa, e até que chega a um ponto. Então, é acordar entre as partes. Então, é um período de tempo acordado entre as partes, durante o qual o armador manterá o navio disponível para embarque e descarga sem cobrança adicional de frete. Em outras palavras, está incluído no frete esse tempo adicional. Tá? Isso, inclusive, para quem quiser anotar, né, nós temos um órgão que é estabelecido na Dinamarca, que é extremamente conceituado internacionalmente falando, né, que no campo de navegação, que é o BINCO, o Baltic International Maritime Council, que ele tem lá o Lay Time Definitions for Charter Parties. As definições, foi a última edição de 2013, ele define tudo que as definições, como eu devo interpretar no charter party. Aqui estão as definições padrão para isso, ok? Agora, se eu extrapolar, né, esse tempo, eu pago, então, o demurrage, que também é outra taxa negociada no charter party, e ele é pago por dia ou pro rata, isto é, se eu extrapolei 1 hora, eu vou pagar o proporcional de 1 hora de um dia, vou pagar de demurrage, tá? E, em alguns casos, se o afretador terminar as operações antes do tempo, em alguns casos eu digo por quê? Porque nem sempre é negociado isso. Ele terá direito a um prêmio. Digamos que eu tenha 10 dias de operação. Vamos lá, ser um pouco mais realista dentro do padrão de vocês, dentro do conceito de vocês. Tenho 2 dias de operação. Se for um caso Field Terms, nós vamos explicar o que é um Field Terms, né? E eu terminei em 1 dia e meio, eu tenho meio dia de prêmio, porque eu terminei antes do tempo, eu liberei o navio, o armador, para seguir viagem e buscar outros contratos onde ele pode também reverter esse tempo e espaço do navio em frete, em receitas, ok? Bom, existem aí, nesse caso, né, valores substanciais quando se fala de lay time, tá? Desde quando o tempo começa a contar, estando o navio atracado ou não, estando liberado pela alfândega ou não, estando liberado pela saúde dos portos, no caso, o Ministério da Saúde, né, a Anvisa ou não, está contando o tempo. Então, existem valores que podem chegar, quando você fala em afretamento, a valores, talvez, metade de um frete em algumas situações. A gente já viu aqui disputas de $500 mil de frete. E isso representa muito dentro de um projeto, dentro de um plano de negócios, né? Então, por causa disso, né, é super importante você conhecer as regras do charter party, para que você possa controlar o tempo que você está utilizando, se você está extrapolando ou não. O tempo, como eu disse, começa a contar na chegada do navio, em geral, e não somente quando ele está atracado. Lógico que existem exceções quando eu vou falar de um berth charter party, aí é diferente, mas aí são um outro assunto mais profundo quando se fala de lay time, mas de forma geral é na chegada na barra. E se a carga não está pronta e o navio tiver que esperar, está contando tempo, que neste caso, o lay time começou a contar e ele está rodando. Então, é importante nós termos a nossa fonte de verificação, que é o charter party, que é essa tal carta de afretamento. Ok? Bom, existe uma outra condição, que é o CQD, excepcionalmente ele pode ser acordado isso daqui, que não é exatamente um lay time com prancha fixa, mas é conforme os costumes do porto. Então, a minha obrigação é não ter o navio parado, é trabalhar conforme as condições do porto. O importante aqui é não parar o navio. Se eu parar o navio, lógico, eu por conta da carga, né? Se o problema for meu, neste caso, eu não pago um demurrage, eu não pago um demurrage, mas sou cobrado, sim, um detention pelas paralisações, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre as condições de frete, que é um fator aqui super, um item, aliás, muito importante para quem está trabalhando em shipping, seja você diretamente fazendo fretamento ou não. Não importa. No comércio exterior, se você vai trabalhar na parte de fazer um transporte marítimo, isso aqui é fundamento. Eu diria que antigamente a gente falava, né, é o beabá do shipping, é o abecedário do shipping. Não dá para não saber isso daqui, tá? Nós temos 4 categorias principais. Full Line Terms,
o FISLO, que é o Free In, Out, Stowed, Lined Out, e o LIFO, Lined In, Free Out, e o FIOS, Free Out, Stowed. Vamos falar um pouquinho sobre o FIOS, o Full on Terms. O Full on Terms tem origem lá no início do transporte, quando não existia o container, que tinham aquelas linhas regulares. Neste caso, o armador, ele é responsável por fazer, aqui, acabou não entrando aqui a animação, mas enfim. Aqui o transporte, ele é obrigado, ele tem a obrigação de pegar a carga no costado, colocar a bordo, transportar até o destino e lá no destino ele entrega a carga no costado. Essa é a obrigação do armador. Carregar, transportar e descarregar a carga. O frete, nesse caso, inclui a estiva, o transporte marítimo e a desestiva. E o armador é responsável, então, por carregar e transportar a carga. A responsabilidade do armador começa quando a carga transpõe o ship's rail. Isso é muito importante, legalmente falando, pessoal. Porque se a carga cair antes de entrar na burada do navio, o armador pode se isentar de responsabilidades. Legalmente, juridicamente falando, nos acordos internacionais é assim. E quando tem essa cláusula aqui, isso é muito comum em carga de projeto, a carga deve ser posicionada e recebida embaixo do guindaste, o armador não se responsabiliza pela lingada. Ele apenas coloca o guindaste à disposição, quem tem que fazer toda essa parte de colocar a carga no guindaste ou retirar, no caso da descarga, é o próprio afretador. No free in, liner out, aí quando eu falo free, é importante a gente pensar que free quer dizer livre de despesas para o armador. Neste caso, o armador não faz o embarque. Ele apenas apresenta o navio e o afretador é responsável por fazer o embarque e a estiva, é responsável por fazer e pagar por tudo. O armador, então, transporta até o destino e lá no destino, aí sim, como é liner out, o in é embarque, o out é fora, no final, aí ele faz a descarga. Então, o frete inclui o transporte marítimo e a desestiva. O armador, então, é responsável por transportar e descarregar a carga, ele não é responsável pelo embarque da carga. Ainda assim, não é porque o afretador que tem que fazer tudo que o armador, o comandante, ele se isenta, vai dormir na cabine dele. Não. Ele tem a responsabilidade de supervisionar a estiva e garantir que ela está sendo feita à sua satisfação. Que não há, por exemplo, que o plano de carga que ele apresentou, que deve ser cumprido, está sendo cumprido. E também que outros serviços de peação e tudo mais estão sendo feitos, que é amarrar a carga, firmar a carga no navio. Tá? A peação, que é uma das coisas que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que é, o que é peação? É amarrar a carga, escorar a carga, independente da carga, você tem que colocar madeiras para que ela não corra durante a viagem, porque o navio vai para o mar e ele vai sofrer a ação do vento, ondas e tudo mais, ele vai balançar e fazer esse movimento tanto assim como assim e até mesmo lateralmente para os dois lados, como se dobrasse mesmo, ele twists, né? E ao fazer isso, ele tem forças que exercem sobre ele, dependendo, ele pode até romper. E a carga também, ela sofre uma força e ela pode correr para um lado, fazendo com que o navio aderne, e dependendo da carga, se for um aço, até mesmo romper as estruturas do navio, o navio afundar literalmente. Então, isso é uma obrigação do afretador fazer, deixar a carga pronta para a viagem, enquanto não termina essa parte, o lay time, aquilo que nós estamos falando, né, está correndo e está sujeito a demurrage, tá? O liner in, free out é o oposto disso. O armador faz o embarque, ele carrega, estiva e faz toda a preparação para a viagem, mas ele transporta e no destino quem tem que fazer essa operação de descarga é o importador. Tá? Nesse caso, o frete inclui a estiva, o transporte marítimo, e o armador é responsável por carregar, estivar e transportar a carga. E aqui também a responsabilidade do armador começa quando a carga transpõe o ship's rail. Okay? E por último, nós temos o free in, out, stowed, que é, neste caso, tanto no in como no out, o armador não tem responsabilidades ou obrigação de fazer o embarque nem a descarga. Isso não isenta, é claro, a responsabilidade do armador de supervisionar, continua com isso. Mas o frete, é importante levar em consideração, não inclui o embarque e a descarga, só inclui o transporte marítimo. E a responsabilidade do afretador é fazer essa estiva e desestivar. O comandante fica responsável ainda pela supervisão, né, garantir que está tudo certo e só aceita como a operação terminada quando tiver a satisfação dele. Nós temos aqui umas variáveis que não entram tanto no caso de break bulk, mas tem, só para vocês saberem, tem o FIOD, que é para carga granel, né, que tem que, além de fazer, aí já não é
peação, amarração da carga, escoramento e outras coisas, forração de madeira, mas também fazer o nivelamento, que a gente chama de recheio, que é o trimming. Aí tem outras variáveis aqui, o spout trimming, que é quando o próprio equipamento faz, e tem aí também o FIOST, que é quando existe uma conferência que é obrigação do afretador. Isso aqui é enfatizado porque é o afretador que vai ter que fazer e pagar por isso. Bom, aí a gente fica perguntando, eu realmente não conheço, né, quais os contratos que vocês utilizam, se é FIOST, se é liner, possivelmente liner, mas enfim, eu vendi FOB. Digamos que eu sou um afretador e eu vou contratar um navio, meu armador impõe uma condição FIOS, ou Free-In, que são aqueles 2 últimos que nós colocamos em que o armador não tem a responsabilidade de fazer a operação. Eu deixo o problema para o comprador. Muita gente acha que, não, eu não vou afretar, não vou envolver em afretamento, porque eu não quero me envolver, porque tem muito risco, muita responsabilidade, eu deixo com o afretador, o comprador. Porém, eles ignoram muitas vezes que, ainda que seja o afretador o responsável pelo afretamento e, em primeira instância, é ele que vai responder perante o armador por qualquer problema, ainda assim, o exportador, ele tem, ou se você for comprador na base custo e frete, né? Ele tem responsabilidades que vão cair sobre ele. E por quê? Porque a operação tem que ser dentro dos moldes que ele pode fazer. Não adianta o afretador que está lá fora fechar uma coisa que seja inviável para mim. Um navio que não dê para operar. Ou uma produtividade que eu não consigo cumprir. E, geralmente, a tendência do seu afretador, quando ele afeta lá fora, é puxar a sardinha para o lado dele, né? A expressão, né? Ele vai trazer as melhores cláusulas, as melhores condições para o lado dele e deixar o pepino para quem é o que está lá do outro lado do negócio. Então, a gente vê isso com uma certa frequência. Então, é importante que você conheça as particularidades do navio. Se esse navio, eu tenho condições de trabalhar com ele. Se eu estou trabalhando com um armador que está bem regularmente, né, que está aqui num porto, eu não preciso ficar discutindo esse tipo de coisa, porque já está comprovadamente que eles conhecem o porto, eles já têm os navios adequados e tudo mais. Mas se eu estou me aventurando num novo afretamento, eu tenho que participar indiretamente, porque mesmo que eu não seja o responsável pelo afretamento, eu tenho que saber o que está sendo discutido, que vai me dizer respeito. Por exemplo, o LOA, que é o Length Overall, que é o comprimento total do navio. Será que ele cabe no meu porto? Os porões, como é que eles são? Tem muitas cavernas, tem muitas reentrâncias, ou são porões maravilhosos, quadrados, perfeitos, onde eu posso estivar a minha carga? São porões limpos? Como é que tipo de navio é? Que idade ele tem? É um navio que está, por exemplo, quando se fala em celulose, né? Todo mundo sabe quanto que é a exigência da limpeza de um navio, não pode nem respirar sujeira, não pode respirar poeira, né? Como é importante a gente ter um navio limpo. Os guindastes, qual a produtividade desse guindaste? Qual o calado? Tudo isso se adequa ao meu porto. E as produtividades, o loading discharge rate, porque afinal de contas, se eu estou vendendo fios, se eu estou fazendo um embarque fios, eu vou ter que honrar uma produtividade. Se eu não honrar, se eu não cumprir, eu vou pagar o tal demurrage, né? Será que eu consigo performar? O cara está negociando lá fora, eu aceito, eu tenho condições de fazer? E as condições de notícia de prontidão? Ele pode, a notícia de prontidão é aquele documento que é dado quando o navio chega na barra e dá, olha, estou pronto em todos os aspectos para embarque e descarga. E, neste caso, ele pode dar onde? Na chegada na barra, atracado, liberado, tem algum local interno, algum fundiador onde ele tem a obrigação de dar. Pode ser dado durante o final de semana e durante o dia, ou pode ser somente durante a semana. Porque, afinal de contas, né, se for dado durante a semana, o tempo começa a contar durante o final de semana. Tem algum turn time, isto é, algum grace time, que nós falamos, um tempo, uma lazeira, né? Vamos colocar um termo não técnico, mas isto é, eu dou a nossa prontidão e o tempo começa a contar daqui a X horas. Ou começa a contar 6 horas do dia seguinte, ou 13 horas, conforme o horário que eu dou, está no charter party. Eu tenho que saber também, porque, afinal de contas, eu preciso de um tempo para preparar, fazer o navio atracar e começar a preparar os termos para começar a operação. Então, eu tenho que saber qual é esse tempo que foi acordado depois da notícia de prontidão para começar o lay time. É checks ou é shink? Para quem não conhece o termo, o primeiro é Sundays and Holidays Excluded, que seria domingos e feriados excluídos do tempo, desse contexto de tempo, e o outro é shink, Sundays and Holidays Included, isto é, domingos e feriados incluídos. O tempo começa a contar, e está contando mesmo no final de semana, tá? Então, é isso, eu acordei, o tempo vai contar ou não vai contar? E o valor do demurrage, que estão me colocando sob minha responsabilidade, porque, afinal de contas, embora seja o vendedor responsável perante o armador,
ele vai cobrar de mim se eu fizer uma operação deficiente. Isso vai cair sobre mim. Então, esse valor eu concordo? Esse navio vale isso? Será que eu estou de acordo com isso? Então, pessoal, apenas para concluir, né, eu diria que esse assunto é extremamente profundo, extremamente complexo. A gente está dando apenas uma abreviada, uma noção, tocando em alguns pontos principais, mas alertando a todos, né, para a importância de se cuidar de uma operação quando se fala em navio. Nos dias de hoje, nós estamos com falta de navio no mercado. Os navios estão extremamente caros, os fretes subindo justamente por causa disso. Então, qualquer cuidado em relação aos custos é de extrema importância. E se você pensa, talvez você não se envolva diretamente no afretamento, mas se você pensa num afretamento, ou mesmo que você não se envolva, mas você está participando dentro dessa cadeia que é a exportação, a produção, a entrega no porto, a preparação, liberação, desembaraço e até a contratação do operador portuário, se você pensa nisso, é importante você conhecer esses termos principais de chartering. E se você quiser se aprofundar, a TAP Consultoria é uma empresa que também abre cursos regulares que tratam do assunto. Logicamente, não é em meia hora que a gente vai aprender esse tipo de assunto, né? Claro, são horas que a gente vai fazer um curso, sim. Nós estamos abertos também. Mas, enfim, é super importante você conhecer esses termos básicos de fundamento, de chartering, esses fundamentos, e depois se aprofundar. Mas, pelo menos, alguns conhecimentos básicos você precisa ter. Então, da minha parte, seria isso, né? Passo a palavra para o Murilo, o pessoal da Fox, para dar andamento, e estou aberto aí o prosseguimento do evento. Opa, Brandão, muito obrigado aí pelo curso aí, né? Como eu disse, né? Nós na Fox fizemos já aqui, acho que, bom, eu não sei quantas horas aí, mas foram mais de 60 horas de curso com diferentes turmas, né? Então, cada curso são, acho que, se não me engano, 16 horas, né? O curso 16 horas. Assim, mais intenso de um dos módulos, né, que nós fizemos, que é do chartering. Então, realmente, o assunto é muito interessante e importante e envolve muito valor, né, como você disse. Conhecer bem dos termos, saber fazer um bom contrato, né, até mesmo você ir formando o seu rider clauses, né, porque vocês fazem afretamentos regulares, né, e saber dos riscos que se assumem, né, porque às vezes dá certo, mas às vezes dá errado também. Então, ainda mais nos dias de hoje, né? Como você disse que os valores estão super mais altos, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo e é de extrema importância. A gente vai abrir o espaço então aí para as perguntas, né? Nós já temos até uma primeira pergunta aqui que surgiu, deixa eu ver só, que é da Marie Rubio, né? E ela pergunta se eu imagino que seja o Laycan, né? Se o Laycan ou o Laytime seria uma espécie de free time. Não. O Laycan, ele não é realmente, ele não tem a relação com o free time que o armador tem, o afretador tem para fazer a operação. Recapitulando, o Laycan, ele é um período acordado entre as partes para que o armador apresente o navio no porto. Não está implícito aí, não está envolvendo nenhum nenhum custo para o afretador. Isto é, eu não tenho obrigação, não, eu tenho que fazer dentro do Laycan. Não, o Laycan é apenas isso daí, uma janela que o navio tem que chegar. Vou colocar assim, né? O navio tem que chegar naquele período. Ele pode chegar no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto dia, ou no último dia. A janela pode ser de 10, 7 dias, é como for acordado também. Não existe 10 dias, não tem padrão. Lógico que não vai ter uma janela de 40 dias, né? Porque aí fica um negócio estranho. Não tem nem internet, um pouco uma janela de 2 dias. Geralmente é de 5, 7, 10 dias. Essa janela é apenas para o armador chegar e, logicamente, se ele chegar dentro da notícia de prontidão, o tempo, aliás, a carga tem que estar pronta. Mas, a partir do momento que o navio chega, aí você tem o tal do free time para operar. Esse free time, que seria equivalente a um container, né? Vamos lá, peguei um container e eu tenho que devolver em tanto tempo. Vamos passar isso para o navio. Eu peguei um navio para operar e eu tenho que terminar em tanto tempo, que é o tempo acordado. Eu digo, por exemplo, tenho 10 mil toneladas de carga e eu acertei um lay time de 4 mil por dia. Isto é, uma produtividade, eu tenho a obrigação de honrar, de fazer uma prancha de 4 mil toneladas por dia. Automaticamente eu pego 10 mil, divido por 4, me dá 2 dias e meio, concorda? Esse é o prazo que eu tenho para terminar a operação. Este é o lay time. Este é o lay time que eu tenho para terminar a operação sem incorrer em sobreestadias, sem incorrer em demurrage. Tá? Logicamente, existem gatilhos, né? Como eu falei,
Ali, o turn time, às vezes não começa na barra exatamente. O navio dá notícia de prontidão e o lay time começa a contar X horas depois. Seria um turn time, 10 horas depois, 12 horas depois. Porque para dar um tempo de o navio atracar, estar liberado pelas autoridades e começar a operação. Então, é assim que funciona. Se eu extrapolar esse período, automaticamente incorre demurrage. Se eu terminar antes, se estiver no contrato, eu ganho um prêmio por liberar o navio mais cedo, nós chamamos de dispatch. Se não tiver isso previsto no contrato, você vai receber apenas um, olha, valeu, foi bem, vimos, tapinha nas costas, parabéns, mandou bem. E fica por aí. Respondido, legal. Eu acho que ela deu ok, que ela entendeu aqui. Agora tem mais uma do Nil. Aliás, pessoal, fica à vontade. Quem quiser fazer a pergunta propriamente, né? Eu vou aqui para dar a dinâmica aqui, mas fiquem à vontade para abrir o microfone e aí vocês fazem, tá bom? O Newton Lopes, da Andres, mandou aqui. Gostaria de saber quem seria o responsável pela solicitação da documentação para a atracação do navio no porto de carga ou descarga. Tanto no ponto de descarga como no ponto de carga, embarque, o responsável por fazer o pedido de atracação, e aí existem diferenças, tá? Nós estamos falando apenas do navio. Não é a carga, não é a liberação de carga e desembaraço. Mas quem tem a responsabilidade de fazer o pedido de atracação é o agente marítimo. Quem é o agente marítimo? É aquele que representa o armador no porto. Seja ele indicado pelo afretador, porque às vezes o próprio afretador diz assim, não, eu quero que seja nomeado esse agente, embora seja o agente do armador, é o afretador que diz, eu gosto desse, eu gostaria que você nomeasse porque ele me conhece, conhece a minha operação, trabalha direitinho, e o armador pode ou não concordar. Mas digamos que não importa seja do afretador, indicação do afretador, ou o próprio armador que nomeou, é ele que o representa no porto. É ele que vai tomar todas as providências de pedir prático, pedir atracação, né, primeiro de tudo, né, colocar o navio no line-up, que nós chamamos, que é a programação do porto, existe uma lista de navios esperados, programados, e eles têm as suas prioridades conforme o tipo de carga. Se ele trabalha num berço exclusivo, por exemplo, de uma TUP, que é um terminal de uso privado, ali ele não tem que disputar com ninguém. Ou se ele tem, mesmo dentro de um berço público, um terminal especializado para ele, como o Full Container, né? O Full Container ele não tem ninguém disputando com ele. Ele não tem, ele só vai entrar numa linha ali de quem chegar primeiro, ou na janela que está reservada para ele. Mas quando ele entra num berço público, e que tem vários tipos de carga, ele tem que apresentar, dizer qual é a sua carga que vai fazer, e aí dentro dessa carga, esse tipo de carga, ele tem as suas prioridades. Então, é o agente que toma essas providências. Ele também vai tomar a providência de não somente pedir atracação, mas pedir prático, rebocadores, pagar todas as despesas de atracação, isto é, o uso do cais, uso de faróis, pagar despesas com liberação perante as autoridades, enfim, ele vai cuidar de toda essa operação. Agora, isso está intrinsecamente ligado com a liberação da carga. Porque para você pedir um navio, atracação, dependendo do porto, cada um tem sua regra, tem que ter um X mínimo percentual de carga liberada, sem o qual ele nem entra em programação. Então, é uma dupla responsabilidade. Quem pede atracação e quem tira o navio é o agente, mas ele não pode pedir se a carga não estiver pronta. Tá legal. Temos mais uma aqui do Sumi, da hoje, Sumi, tudo jóia? Ele está perguntando aqui, ó, se existem, por exemplo, questões, né, de intempéries, por exemplo, um problema de um furacão, né? Está acontecendo um furacão lá no porto, né? E aí você está no meio de uma operação e essa operação para, né? Isso pode ser descontado do lay time, ou como que seria essa questão? Existem contratos, digamos, que a gente pode prever esse tipo de situação e nos prevenir, né, com frente ao armador são situações que são força maior, né, fora do nosso controle, né? Sim, boa pergunta, né? Porque é uma exceção neste caso, né? Nós temos nos contratos de fretamento exceções e exclusões. Exclusões são, por exemplo, se eu tiver um cheques que não conta final de semana, isso é uma exclusão. E tem exceções. Exclusões também caem períodos de chuva. Os contratos de afretamento, em geral, logicamente, um contrato de afretamento em que entra num navio-tanque. O navio-tanque não tem problema de intempérie de chuva, né? Claro. Se tem lá mas vamos supor, pegar uma carga que não... Papel celulose. A celulose, que não pode ser molhada, tá? E aparece lá... Então, nos contratos, geralmente, tem uma cláusula dizendo o seguinte... você tem a obrigação de fazer a tal prancha, né, produtividade, 4,000 tons per day,
Weather Working Day, WWD. Per Weather Working Day, isto é, 4.000 toneladas por dia de tempo trabalhável. Em outras palavras, automaticamente, se não for tempo trabalhável, para de contar o lay time. Mas isso tem que estar no charter party. Já houve situações que alguém esqueceu de colocar isso no charter party, e correu o risco de o armador depois reconsiderou, entendeu que foi uma falha no lapso, porque isso é padrão. Carga que tem sensibilidade à chuva ou tempo, sim, ela tem essa exceção, né? Que é não contar o tempo. Então, chuva, por exemplo, não conta. Mas não isso é muito relativo, né? Porque, por exemplo, tem alguns produtos siderúrgicos que trabalham sob chuva leve, light rain, que não tem problema. O que o ofertador tem que fazer é dar uma carta dizendo, eu aceito trabalhar sob chuva leve. Tem cargas que, apesar de serem aço, elas estavam no tempo. E também não vai ter problema não se molhar depois de embarcar. Agora, se for um baita numa chuva daquela de inundar porão, vai ter que parar, seja qual for a carga. E tem outras situações, né? Vocês lembram aqui que em 2018 ou 2019 teve o ciclone Bomba aqui no sul do Brasil, que saiu arrastando guindastes e saiu... Aí você tem que parar a operação mesmo. E isso é o Weather Working Day. Não dá para operar por questões de tempo. Por quê? Porque oferecia risco ao navio, aos equipamentos, e também tem situações também que, se você tem um porto, por exemplo, que tem problema de swell, porque o porto fica muito aberto ao mar, se tiver ondas muito fortes, o navio não conseguir operar, ele vai ter que, porque ele ficar balançando ali no costado, oferece risco à carga ao navio, ele vai ter que parar a operação e, às vezes, até desatracar. Isso também não vai contar. Mas tudo tem que estar em contrato. Embora isso seja padrão, tem que constar no contrato. Em geral, 100% está em contrato. Então, a pergunta é, se desconta? Desconta sim. Paradas por tempo descontam. Só que é importante. Tem que constar do Statement of Facts. Não dá para dizer, olha, choveu. Tá? Não, isso tem que constar num documento que é assinado na saída do navio, ou na saída do navio, perdão, que o comandante confirma aquelas paralisações, para que isso possa ser considerado para efeito de cálculo do lay time. Okay? Legal. Até alguém fica à vontade, gente. Bom, e até aproveitando aqui essa questão do SUME, né? E nós vivenciamos, inclusive, né? Estivemos lá, inclusive, no porto para acompanhar uma carga lá em Baltimore, nos Estados Unidos, e o navio atrasou mais tempo do que previsto, porque a situação dos portos lá estavam todos abarrotados, congestionados, tudo mais, né? Até aproveitando esse gancho, né? E claro, em qual situação ou em qual dos shipping terms que o congestionamento do porto não afeta um detention, digamos assim? Olha, não teria que assumir um detention, porque é uma questão do porto, né? Mas o armador também tem o seu... ele quer operar, né? Ele quer fazer. Agora, se o porto está congestionado, como que fica a questão do detention? Ele está na barra já deu o notice of readiness, né? Estou pronto, né? Estou aqui, mas ele ficou lá 10 dias esperando. Como que funciona? estamos falando de que tipo de carga? Papel celulose. Papel celulose, fechado em que condições? Full on terms ou fios? Vamos falar fios, né? Porque fios é aquela condição em que você tem o contagem de lay time. Isso. O tempo conta. A não ser que no charter party conste que seja um berth charter party, que a notícia de prontão tem que ser dada no berço e não na barra. Mas, em geral, os charter parties dizem assim, notes of readiness to be tendered on arrival. No, to be tendered whether the vessel in port or not, whether in free partic or not, whether in berth or not. Se ele chegar no porto, a barra está congestionada, e a praticagem, o capitão diz, olha, fundeia longe, fora de barra, e estiver no contrato que o notes of readiness, o tempo começa a contar whether in port or not, vai contar o tempo. Se tiver weather in berth or not, e ele chegou dentro dos limites do porto, como ele tinha que fazer, e deu a notícia de prontidão, o tempo começa a contar weather in berth or not. O Jane Contract Party diz, inclusive, assim, o tempo começa a contar como se o navio estivesse atracado. Não é problema do armador, perdão, se o porto está congestionado. Por quê?
estou falando de celulose, ou aço, qualquer outra carga bacana em fios terms, tá? Não carga de projeto, porque aí tem umas nuances, né? Você sabe, né? O Murilo, que aí já é outra história, tem umas nuances ali que tem que ver, né? Mas no caso desse tipo de carga aí que nós estamos conversando, quem nomeia o porto de embarque é o ofertador. É ele que decidiu embarcar naquele porto. Se aquele porto é condicionado ou não, ele escolheu. Se ele não quer aquele porto, se ele não quer arcar com responsabilidade, que nomeie um outro porto para o navio ir, porque é fios terms. O amador só vai lá e olha, estou pronto. Você faz o que tem que fazer, eu cheguei na barra, ok? Estou esperando você providenciar a atracação. Lógico que ele vai dizer onde atracar e quem vai providenciar de fato é o agente, né, como eu falei. Mas ele vai dizer, atraca em tal lugar. Então, se está congestionado o porto, porque o berço está congestionado, é o berço do ofertador. É o local onde ele escolheu embarcar. O tempo conta. E este é o grande risco que eu estava falando, né? Que às vezes você tem que participar de uma negociação, mesmo que você não seja quem afreta o navio, porque esses problemas podem recair para você. Tá bem claro, Índia, né? Você não participou, você não viu o que foi acordado, a pessoa lá, não estou dizendo que acontece isso com vocês, tá, gente? Que o parceiro comercial de vocês tem uso de má fé. Mas é uma tendência natural. Ele vai puxar para o lado dele as condições mais favoráveis. Se você não participar, se você não berrar, não falar nada, o pepino vai ficar para você. Ok? Não sei se ficou claro isso, mas tanto detention, no caso de não ter um lay time, né? Se for cobrança por não ter uma prancha, isto é, uma prancha fixa, se for cobrança por como aquela última, um CQD, né? Que é Customary Quick Dispatch, que é conforme os costumes do porto, tanto nessa condição como na outra, se você tem uma exclusividade, um ponto seu que você nomeou, você está sujeito à cobrança de detention ou demurrage. Ok. Vamos lá, tem mais uma aqui do Alex Wendel. Boa noite. Em caso de reprovação das condições do porão pelo terminal operador, quando chegar no porto, como fica a responsabilidade, discussões do tempo gerado para regularização ou não? Tem navio que envia fotos a tempo e outros não. A foto, eu não sei como é que vocês fazem a vistoria dos porões, né? Eu trabalhei com celulose há muitos anos, né? E eu sei que a exigência de limpeza, e não somente de limpeza em si, mas odores e outras coisas mais, era extremamente exigente, né? Então, a gente tem que um surveio para fazer. Por foto, dá para ter uma noção da coisa, mas só mesmo em loco para saber qual é a condição real do porão. Para saber se ele não está com pó, passar ali, né? Fazer literalmente passar ali, ver se não tem resíduos de cargas anteriores, tal, se não tem ferrugem, não sei exatamente atualmente como é a exigência do celulose. Mas, enfim, são porões que têm que ser perfeitos, né? Se ele não estiver, o comandante ele tem o direito de dar notícia de prontidão na chegada. Se não tiver atracação, ele dá notícia de prontidão. Saindo do pressuposto que ele está dando de boa fé. Ele está declarando que o navio está pronto em todos os aspectos para embarque. Dependendo do charter party, tem cláusulas diferentes aí para serem apuradas. Por exemplo, vamos olhar aqui pegar o JAN com charter party, que é o contrato para cargas que não possuem um contrato específico. Ele é um contrato genérico para todas as cargas. Também é do bingo, tá? Não é um contrato à toa, é um contrato importante, é usado muito, até com aço, madeira, o JAN. O JAN com charter party diz o seguinte: se o navio chegar na barra e o berço não estiver pronto, ele dá a notícia de prontidão como se ele estivesse atracado. E, logicamente, ele está dando, o comandante está declarando que o navio está pronto. Porém, se ao atracar ou no largo, quando for feita a vistoria, for verificado que o porão não está de fato pronto, o tempo para de contar. Digamos que o navio chegou, então, 5 dias atrás, deu notícia de prontidão, ficou 5 dias na barra, teve o time de 12 horas, começou a contar, tal, está lá contando o tempo. Né? Se entrou, às vezes atraca em demurrage. Porque já passou, estourou o tempo. Atracou. O ofertador vai fazer a vistoria. Manda o surveio lá. O surveio diz assim: olha, esse porão tem que lavar, tem que limpar, para de contar esse tempo. E o tempo em demurrage também para de contar, se tiver em demurrage. E só volta a contar quando o navio aprontar o navio e apresentá-lo de novo em condições boas. Se ele for reprovado de novo, para de contar o tempo. Não conta. Esse é o JAN contra the party, que é interessante, né? Porque ele é mais usado, tal, mas o FERTICOM, por exemplo, que é o de fertilizantes, ele tem uma variável ali, ele diz assim, que o amador dá a notícia de prontidão, o comandante, se na hora que o navio atraca,
foi verificado que os porões não estão prontos, não estão limpos para embarque, estão com resíduos de outras cargas, e se o problema for contornado em 5 horas, apenas interrompe as 5 horas de tempo e, quando estiver pronto, volta a contar. Mas, se o navio ficou 10 dias na barra, e aí o navio chega, atraca, e eles fazem a vistoria, e apura-se que os porões não estão prontos, e o navio fala, olha, eu vou ter que fazer uma limpeza total e vai demorar uns 3 dias, neste caso, aquele primeiro notice é cancelado e é dado um outro notice. Então, aqueles 10 dias perdidos na barra são invalidados. Porque o navio não estava, de fato, pronto. Porque uma coisa é você fazer uma correçãozinha que dura 5 horas. Outra coisa é vou ter que limpar o porão todo do navio de novo. Aí, neste caso, é invalidado aquele primeiro notice, todo aquele tempo perdido fica por responsabilidade do armador. Tá? Existe muita discussão nisso, porque o armador fala assim, bem, você demorou 10 dias para me atracar o navio e agora dizer que o porão não está pronto? Desculpa, eu não vou aceitar. Então, é uma questão aí de negociação, ok? Mas eu não sei se vocês entenderam isso, né, que eu estou falando. Neste caso, né, se o navio chegar na barra e der prontidão e encontrar o navio atracar não está pronto, esse tempo ou para de contar ou dá outro notice. Isso vai de acordo com o tempo com o que foi previsto no Charter Party. Tá. Bom, eu não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém tem mais algo a acrescentar aqui por aqui, para que a gente possa finalizar e também colocar já o nosso time aqui à disposição também de vocês. Até queria apresentar aqui o Marcelo Morelli, né? Ele tá por aí, Marcelo? O Marcelo é nosso representante, é nosso especialista em chartering aqui do time da Fox Brasil. Então aí, Marcelo, também tem aí mais de quantos anos aí, Marcelo, de chartering? Bem, primeiro eu gostaria de dizer aí boa noite a todo mundo que está assistindo a aula, Brandão, parabéns aí pelas colocações, né, pela transferência aí do seu saber, que com certeza a gente sabe que chartering é uma coisa que não se pode passar todo um conhecimento, toda uma técnica em 1 hora de tempo, né? É uma coisa bastante delicada e bem sensível, mas parabéns aí pelas colocações ao pessoal. E também boa noite a todos os participantes, colegas da Fox, os outros clientes e amigos que estão aí nessa conference masterclass aí. E por aqui estamos bem, Murilo, um pouco longe daí, mas um pouco quente, um pouco mais quente do que aí. E, bem, 33 anos, tá? Passando aí já para 34 anos em shipping, né? Graças a Deus, com foco aí em chartering, né? Shipbroking, competitivo, né? E trabalhando com granéis, minérios, né? Também project cargos, commodities em geral, time charter, algum livestock, né? Gado, de vez em quando, raramente. Mas é isso, estamos à disposição. Eu queria aproveitar o microfone, tá, Murilo? Para informar aí os nossos amigos da Papel e Celulose que nós temos condições, tá, de dar suporte, algum apoio no seu chartering também, para algumas cargas. Nós sabemos que o segmento de celulose trabalha muito com contratos de longo termo, médio para longo termo, né? Isso é muito normal, e os players, né, os armadores especializados, conta-se nos dedos de uma mão apenas, né? É um pessoal bem especializado. Mas, uma vez por outra, alguns clientes acabam, e principalmente hoje em dia, né, com esse mercado achatado do jeito que está, já há quase 2 anos, volta e meia falta espaço, né, em alguns navios, e os armadores realmente se veem numa situação complicada.
e os produtores, os exportadores, não podem deixar de embarcar suas cargas, que têm os seus compromissos, seus contratos. Então, nós temos condições de estar observando e conversando sobre essas necessidades e botando alguns fretes, não exatamente com navios fully open hatch, box shaped, etc., como é realmente o exigido, né? Mas alguns navios semi-box, né? Que normalmente tem os porões número 1 e o número 5 não tão box, né? Meio convencionais. Os porões de 2 ao 4, dependendo da quantidade de porões que o navio vai ter, mas são, em média, 5, são navios hand-size, né? Navios aí na faixa de 30 a 40 mil toneladas, que então tem 5 porões. Normalmente, então, a parte de vante do porão 1 e a parte de ré do porão 5 elas vão estreitando, então não é legal para celulose. Então, para esses porões de meio do navio, digamos assim, 2, 3 e 4, a gente tem alguns armadores com quem a gente tem parceria e podemos estar conversando sobre demandas, sobre disponibilidade de carga de qualquer lugar do Brasil, né, na costa do sul, costa leste brasileira, virtualmente para qualquer lugar do mundo, tá? Dependendo do volume, da quantidade de carga break bulk aí. Fica essa nossa opção à disposição, tá bom, pessoal? Legal, Marcelo, obrigado então, e aqui nós temos os contatos, né, eu deixo aqui para vocês, e aqui todos esses contatos o time todo recebe, mas enfim, é só para a gente finalizar. E se tiver alguma dúvida a mais também, obviamente vocês podem mandar para a gente aqui, né? Nós temos nossos contatos também. Acho que o Brandão tem alguma última palavra também. Murilo, só para falar, Marcelo é conhecido. Eu sei que te conheço de algum lugar, Marcelo, não sei de onde, tá? Mas você te conhece de algum lugar. Mas o Marcelo tocou um ponto importante, que eu acho que é interessante a gente comentar, né? Eu acho que você está falando dos navios tramps, né, Marcelo? Que não são aqueles que você... Exatamente. Existe aí um segmento, né, de navios que não são esses anunciados, que a gente vê, essa visibilidade que a gente vê nos portos com regularidade, são os chamados tramps, que às vezes as pessoas ignoram, né, que existem, mas eles estão aí e são navios de excelentes oportunidades, porque eles não seguem aqueles padrões ou aquelas linhas regulares, e às vezes eles estão aqui por um motivo, por exemplo, fazendo uma descarga, eles estão com o navio aberto, são navios muito bons, e aí você tem uma grande oportunidade de utilizar esses navios por um frete interessante, uma condição muito boa, porque eles são chamados os navios de oportunidade, não são de linhas regulares. E a gente vê que isso acontece não somente aqui no caso, né, do celulose, mas qualquer no carga de projeto, o pessoal se costuma só trabalhar com aqueles armadores que estão aqui no mercado. Não, existe uma série de navios aí rodando no mercado. E quem conhece? Quem conhece são os brokers, as pessoas de chartering que estão acostumadas com isso. Então, assim, uma recomendação, uma sugestão. Não olhem apenas para as linhas regulares. É claro, a segurança de trabalhar com quem você já conhece, que é aquelas empresas padrão, né, que estão ali o tempo todo, tal, muito tranquilo. Mas, às vezes, você pode ter uma necessidade extra regular, e eu acho que aí se encaixa muito bem, né, Marcelo? Um navio nessas horas. Se você quiser até complementar o que eu estou te dizendo, né? Porque, às vezes, você tem uma carga que foge desse padrão, dessa linha, esse contrato que você tem, né? Às vezes você tem aí um contract of affreightment, que você tem uma regularidade, um compromisso de embarcar durante um período do ano. Às vezes sai uma carga que não é para aquele destino, um tramp cai muito bem nessas horas. E aí quem conhece tramp? Os brokers, os charters, o pessoal como o Marcelo. Exatamente, Brandão. Esse é o ponto-chave, realmente, a questão dos trampers, né, os navios. Se a gente vai traduzir, pessoal, fica um nome um pouco ofensivo, mas são os navios vagabundos. Eu diria o navios errático, né? Porque a tradução original fala em errático, né? São exatamente. Assim, tipo, de primeira mão na tradução ipsis literis, a gente já pensa logo em Trump, vagabundo, né? Mas, na verdade, são os navios erráticos mesmo, que não tem um destino-chave, né? Não tem um porto A nem B, ele vai para exatamente onde tiver carga. É igual táxi, né? É igual Uber, né? O Uber, ele vai para onde tiver cliente, onde tiver chamada, ele vai. Não é então, são navios... Não é que nem um ônibus que pega, não é que nem um ônibus, um full container, né, que passa sempre naquele mesmo lugar.
Exatamente. A gente costuma dizer que navio não anda em trilho, mas os navios regulares praticamente andam em trilho mesmo, né? Só que esses navios Trump, eles, muitos deles, e com efeito, digamos, com foco nos navios Handysize, de 28 a 40 mil toneladas, são navios que estão muito, assim, dentro dessa região da costa oeste da África, né? Tem muita demanda ali de importações, né, de milho, trigo, fertilizantes e etc. na África, e esses navios acabam, às vezes, ficando deslocados ali depois que descarrega, né, e eles olham naturalmente para o eixo Fortaleza, Rio da Prata, até Argentina, né, para se reposicionar e pegar cargas outbound, né, que a gente chama, que são para sair dessa mosca branca, digamos assim, que é essa região da África, atravessa aí em torno de 12 a 14 dias de lastro, né, de ballast, né, atravessa o oceano vazio, batendo lado, como a gente fala, e daí vem buscar cargas que os reposicionem de volta no norte da Europa, o Mediterrâneo, ou até mesmo, às vezes, para o Far East, né, China, Japão, Coreia, etc. e tal. Então, esses navios são muito fortes ali, a incidência de navios disponíveis na costa oeste da África. E, obviamente, também dentro desse eixo norte do Brasil, Barcarena, Itaqui, Fortaleza, Maceió, Vitória, Rio Grande, tem muita também incidência de navios que vêm a descarregar fertilizantes, principalmente fertilizantes, né? São os navios graneleiros, mas que também são, às vezes, uns navios Cadillac, né? Navios aí, open hatch, box shape, sempre ressaltando porões 1 e 2, normalmente não são assim, dá para aproveitar, mas eles têm essa dificuldade da parte de vante e de ré. Tem navios que, mesmo sendo assim, com essa limitação de ser fully open hatch box shape apenas no porão 2, 3 e 4, teria uma capacidade de 29 mil toneladas de carga de celulose, né? Então, às vezes, tem umas oportunidades interessantes, né, desses navios estarem por aqui, os armadores nos consultam. E aí, pessoal, tem alguma carga, alguma celulose, alguma coisa lá pelo sul, por Santos, né, Imbituba, Paranaguá, etc. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, enfim, depende do cliente realmente a gente ter na nossa carteira, nos nossos cadernos, cargas disponíveis para a gente estar negociando com esses armadores que procuram realmente oportunidades. E nessas oportunidades, algumas vezes a gente consegue realmente fretes bastante interessantes e termos e condições interessantes. Essas questões que o Brandão bem pontuou, como demurrage, se o navio vai dar notice lá fora na barra, ou se não, tem que ser no fundeio, bem na frente do porto, ou então não, tem que ser um berth charter party, ou um port charter party, ou enfim, detalhes assim, normalmente nós temos que, como brokers, né, e conforme seja algumas nuances da operação, da carga em si, se é uma madeira, se é uma celulose, ou um aço, bobina, carga de projeto, o que for, cada negócio, cada business, como o Brandão bem sabe disso, e todo mundo aqui é familiar, tem as suas nuances e as suas peculiaridades. Então, é necessário que algumas coisas sejam realmente transferidas para o charter party, né, para o CP, em forma de rider, né, algumas vezes, hoje você já tem o GenCon 94, que é bem abrangente, mais atualizado, do PIMCO, mas conforme sejam as nuances, etc., do charter party, a gente consegue transferir certas nuances para cláusulas anexas, que é o rider clauses, daquele exportador específico, porque o charter party standard print, que é formulário padrão, ele jamais vai cobrir todas as variáveis de qualquer trade específico no planeta. Então, é necessário que se monte cláusulas específicas para se proteger de eventualidades, né? Então, o armador necessita que o broker, que ele sabe criar e negociar, às vezes do zero a gente tem que criar uma cláusula, né?
que seja aceitável entre ambas as partes. Não é qualquer Mickey Mouse Clause que vai fazer efeito. Então, se houver uma necessidade específica, nós, como brokers, que conhecemos os armadores, conseguimos transpor certas barreiras de confiança e desconfiança que se transformam em negócio, né? O armador não necessariamente conhece todos os shippers e exportadores de carga A, B ou C, ou até celulose, mas o broker, conforme seja a amplitude de conhecimento que ele tenha, né, a cobertura os contatos, networking, ele vai trazer esses armadores mais próximos dos clientes para fazer negócios, né? E a gente costuma facilitar os entendimentos entre as partes e gerar negócios. Legal. Okay. Muito bom. Isso aí. Fantástico, Marcelo. Obrigado, então. E a gente, como você falou aí, está à disposição de todos aí do que for necessário. E, Brandão, mais uma vez aí, muito obrigado pelo conteúdo, acho que foi muito válido. A gente vai depois conversar com a turma também, ver se tem algo a mais para a gente se aprofundar. De repente a gente agenda uma outra para que a Terezinha possa participar também, né? E poder trazer um conteúdo mais específico, algo que o pessoal gostaria de falar mais. Eu acho que é um tema que não se esgota, né? A gente está sempre aprendendo. E por mais que o pessoal está no dia a dia, eu tenho certeza que cada um aqui já passou por alguma situação de, puxa, aqui não estou seguro com isso, com aquilo. E o conhecimento vai fazer que a gente possa ser mais efetivo e tornar-se até mais competitivo, né? No final, é isso que a gente precisa ser, né? Tornar o exportador brasileiro mais competitivo lá fora, e para isso a gente precisa saber onde está pisando ao certo, né? E entrar forte mesmo para conseguir atender a demanda do mercado externo com excelência, né? Então essa é a ideia. Legal. Mas aí a gente agradece a todos aí, agradece o Brandão, o Marcelo, o pessoal da Fox também, e a todos os nossos amigos e clientes aí que estão presentes. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. E nessa noite a gente vai encerrar aqui para poder jantar, né? Agora... Agradeço aí também a todos aí pela atenção, pelo tempo aí com a gente, né? Eu agradeço o time da Fox, a Luciana, a Amanda, que estava ali nos bastidores, né, ajudando, o Marcelo, enfim, o Guilherme também, né? E você em especial, Murilo, ok? Muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. Obrigadão, então. Boa noite a todo mundo aí. Tchau, Brandão. Tudo de bom. Tchau, Murilo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.